Mas, tipo assim, eles, por exemplo, dentro do próprio Salesforce, dentro da ferramenta, eles não conseguiam saber quanto que investiram em uma campanha e qual foi a efetividade dela? Não conseguia. Como é que eles faziam esse tipo de metrificação? Ou Na não faz? mão, fazendo na mão. O famoso Excel. Aham. Cara, é maluco, né? Pensar que tu tá no Salesforce ali e tu tá trabalhando com esse tipo de informação numa planilha ali, né? Separada ali. Hoje, por exemplo, eles usam o Simpla como ferramenta de inscrição, vamos botar assim, de entrada ali dos alunos. E esse Simpla não tá conectado com nenhuma ferramenta. E como é que eles fazem essa importação? É tudo na mão. Eles exportam do Simpla e Sim. importam pra ferramenta. Que maluquice, cara. Eu tô fazendo o meu time parar de olhar pro meu core pra tentar aprender a ser uma consultoria em Salesforce. Entra eu acho que num momento muito perigoso no meio do caminho ali. A analogia que eu pensei agora, assim, me veio aqui uma calculadora HP12C, assim. Tu olha pra ela, tipo, ela tem até um modo diferente de fazer um cálculo de mais e menos ali, né? Tipo, então, por vezes ali, tu tá tendo uma HP12C na tua frente ali, mas tu tá usando as operações básicas, Sim. né? Mas mesmo assim, tu tá clicando nas teclas pra ver o que acontece. O assessment funciona basicamente como um raio-x, assim, sabe? Ah, tu tá perfeito de saúde, tu tá muito bem, aí tu vai no médico, tu faz um exame de sangue, não tá muito bem, tu tem alguma coisa que pode estourar mais ali na frente. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce na tua empresa e aumentar teus ganhos com isso. Se não me conhece, sou o Rafael Dalla, tô aqui com 2 experts em Salesforce, vieram até uniformizados aí, ó, tá vendo? Com a camiseta, literalmente vestiu a camiseta da empresa. Exato. David Catani, beleza, Catani? Seja bem-vindo aí. Valeu, Ia obrigado. te chamar de David, mas todo mundo chama de Catani, né? E estamos aqui de volta com o Scalon. E aí, Scalon, belezinha? Beleza. Agora há pouco chamei ele de Avalon. Mas bora lá. Lembrando que esse podcast aqui é idealizado pela SR Consult, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. Então, se tu quer desbloquear todo o potencial dessa ferramenta aí na tua empresa, é com a gente que tu tem que falar. E hoje vamos conversar sobre o porquê que o assessment é o primeiro passo para desbloquear todo esse potencial do Salesforce. Com base nesse título aí, já vale a pena deixar teu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar com alguém esse episódio aqui que vem aí na tua cabeça durante esse episódio. Ó, lembrou de alguém, já clica em compartilhar e compartilha. E cara, por que a gente se inspirou em fazer esse episódio aqui? Porque a gente ficou sabendo que há pouco tempo atrás aí vocês fizeram um processo de assessment com uma empresa. A gente ainda não vai revelar qual é o nome dessa empresa em função de processos contratuais, vamos botar assim. Mas eu queria que vocês, não sei quem que poderia me trazer, qual é o contexto dessa empresa, qual é o nicho de mercado, com o que ela atua. E depois a gente conversa o porquê que o que motivou ela a buscar o processo de assessment aí com a SR. Essa empresa que nos contratou, ela é uma distribuidora de produtos de software ali, né? Então, ela já tem um Salesforce instalado, tanto como a nuvem de Marketing Cloud também. Só que essas nuvens, elas não estão unidas entre si, elas funcionam como duas engrenagens ali paralelas, sabe? Então a gente tem separados. O Marketing Cloud não conecta com a Salesforce e tanto a Salesforce não conecta com o Marketing Cloud. E a gente fez essa análise inicial aí, eu e o Catani, entendo que a gente descobriu que de 15% a 20% do potencial do Marketing Cloud estava sendo usado no momento, tá? Que eles estão agora trabalhando com essas nuvens. E não só isso, eu acho que existem também muitos trabalhos manuais que eles fazem, a questão de leads e outras ferramentas que demoram muito até para o usuário compreender em como elas devem ser utilizadas. Então caiu isso lá nos gestores, né? E a gente entrou com o assessment com essa visão de trazer o Salesforce, né, como uma visão 360 do cliente para dentro dessa empresa e tentar guiar ela para o caminho feliz, vamos dizer assim. Né? Entendi. E o quais foram as análises, assim, o que fez vocês chegarem nesse número de 15% a 20%, é porque ela não usa isso e poderia estar usando essa ferramenta. O que ela conseguia usar separadamente e o que ela
tá deixando de usar por não ter essa conexão entre as nuvens ali? Tem a quantidade de campanhas de marketing, se eu não me engano, foram 35 campanhas, e dessas 35, 40% tiveram um resultado efetivo. As outras foram, tipo, esquecidas, assim, sabe? E mais outros indicadores ali voltados também para leads, que eles eram convertidos, mas eles acabavam se perdendo, métricas, leads que sobem de maneira, como é que se diz, manual, e eles acabam também se perdendo, duplicidade. Hoje, por exemplo, a gente pode pegar a ideia de um lead que ele é convertido numa oportunidade, mas lá, quando aquela oportunidade ela está fechada e ganha ou perdida, ela não tem um vínculo com o marketing cloud, que a gente pode disparar uma jornada para esse cara, entendeu? Para continuar o processo do pós-venda deles. Ou uma oportunidade perdida mesmo, para a gente tentar reaquecer esse cliente, entendeu? Isso tudo não ocorre, tá? E eu acredito também que, neste caso, eles tinham bastante consciência do que eles queriam. Isso eu ia perguntar. Eles já tinham o processo bastante mapeado, organizado, eles sabiam onde eles queriam chegar. E eles também têm consciência de onde eles estão. Então, a partir desses pontos, a gente também conseguiu mapear essa porcentagem de uso, né? Então, dentro de tudo isso que eles entendiam que era possível dentro da ferramenta, mas que devido às limitações atuais, eles não... E não limitação da ferramenta, era uma limitação do contexto que eles estão, né? Então, eles, como o Scalon comentou, eles adquiriram a ferramenta, fizeram lá um quick start. Sim. E não evoluíram com a ferramenta. E não tiveram suporte, de certa forma, também para evoluir com isso. E não utilizaram todo o potencial, então, da ferramenta, né? E aí a gente entrou lá para cooperar com essa questão. Cara, e várias empresas acabam achando que implantar o Salesforce já vai ser a bala de prata ali, vai resolver isso. Como que o Assessment ajuda a empresa ali a mostrar para ela que existe um universo ainda a ser explorado dentro do Salesforce ali? Acredito que é com o conhecimento que obtemos já da ferramenta, do potencial dessa ferramenta. E na verdade, é uma troca que a gente acaba fazendo com o cliente. Então, o cliente nos traz as dores, né? E a gente entrega soluções para essas dores, né? No caso específico aqui do nosso cliente, eles têm eu chamei até de ecossistema, né? Porque eles têm uma estrutura bastante complexa, né? Eles têm o blog, eles têm portal, eles têm o portal onde se registrar os treinamentos que eles oferecem. Universidade. A universidade, enfim, eles têm muitos sistemas que compõem esse ecossistema. Porém, eles atuam de forma distinta, né? Como o Scalon comentou inicialmente, nem a própria nuvem de Salesforce estavam se conversando. Então, era o potencial mínimo sendo usado, assim, né? Mínimo de fato, assim. Sim. E aí, quando a gente casa a necessidade com a possibilidade, né? E por vezes são possibilidades simples, entre aspas, assim, né? Simples no sentido de que é algo que a ferramenta já te possibilita. Às vezes é uma configuração que tu precisa realizar na ferramenta para ela conseguir te entregar algo que tem bastante valor, né? Então, nesse caso, a gente teve algumas questões que a gente participou de algumas reuniões, então, com o pessoal de negócio, né? Eles foram nos expondo o que era a necessidade deles, e por vezes eram necessidades que eram bastante simples, novamente, entre aspas, né? De se resolver, mas que trariam um valor bem grande ao negócio. E era algo que a ferramenta já se propõe e entrega. Então, nesse aspecto que o Assessment se propõe a fazer esse casamento, né? De o que tu procura com o que eu posso te entregar, e que tu nem sabe que eu posso te entregar por vezes, né? Por desconhecer, né? Então eu entendo esse o papel do Assessment, assim, a gente nos colocar nesse papel de especialista de fato e poder contribuir de como que a ferramenta te ajuda nas tuas dores, né? Da melhor forma. Entendi.
E falando, tipo, como se fosse um formato de metodologia mesmo, qual é a metodologia que vocês usam, assim, que vocês fazem para conseguir se aprofundando no cliente e trazendo essas respostas para vocês? Porque a gente fala muito, é sempre uma linha tênue ali entre a parte técnica e a parte negócio mesmo, né? Como é que vocês fazem para conseguir ir extraindo isso do cliente, puxando as respostas dele para entender, ó, tecnicamente a gente consegue desbloquear essa tua área de negócio através desse movimento aqui? Sim. Ah, a gente costuma conhecer de forma mais ampla inicialmente. A gente faz algumas reuniões para conhecer aonde a gente pode de fato atuar, quem são as áreas envolvidas, o que de fato está querendo desbloquear, qual é a ferramenta que a gente pode te oferecer. A partir desse contexto mais amplo, a gente traça algumas metas, umas estratégias, geralmente reuniões, né? A gente basicamente são entrevistas, vamos chamar assim, né? Que a gente faz com as áreas de negócio. Alguns usuários chaves que eles vão compartilhar a tela e mostrar qual é o fluxo do dia a dia deles ali, sabe? Entendi. Realmente mostrar. Entendi. Não chega a ser uma auditoria interna, a gente não precisa chegar nesse nível, mas é mostrar o dia a dia do aquele funcionário chave, sabe? O processo de assessment, então, tipo assim, é porque às vezes a gente fala aqui, né, a sensação que dá, o processo de assessment, cara, é uma reunião e aí tu vai entender toda a empresa e acabou, mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Quantas reuniões mais ou menos acontecem no processo de assessment, dependendo? Acho que essa a gente teve umas 7. Foi mais ou menos. Foi 7. bem extensa. Como comentamos, esse caso eles tinham eles possuem um ecossistema. Claro. E a gente envolveu também marketing e vendas, né? Então são duas áreas também que se estendeu um pouco mais, assim, enfim, foi um pouco mais longo esse assessment, mas acho que uma situação que foi bem bacana com eles, que eles estavam bastante engajados, né? Eles estavam bastante disponíveis, então isso também contribui muito para os resultados, né? No momento que de fato eles estão comprometidos também com esse processo. Sim. Disponibilizar o seu tempo, né? Acho que se a gente não tem nem a disponibilidade dos usuários chaves, começa a ficar um pouquinho mais complicado. A gente não consegue também dizer que a gente faz mágica, né? Claro, a gente não consegue simplesmente bater um papo de 5 minutos e sair te entregando tudo que o Salesforce pode te entregar, né? Não, a gente precisa de contexto, a gente precisa conhecer do teu negócio, de como que a gente pode te ajudar para conectar, então, as possibilidades da ferramenta com as necessidades de negócio, né? Então, isso é algo que é um modelo que a gente costuma utilizar, então, de reuniões, de entrevistas, de engajamento, né? Acho que a gente também engaja o time, geralmente, de negócio, time técnico também, né? Essas questões de... Construir também uma proposta de documentação, né? Documentada, comissão técnica, executiva, um backlog priorizado, para deixar claro para eles ali como é que vai ser esse formato, se vai ser por ondas, por sprints, o que vem primeiro, o que vem por segundo, sabe? Sim. Então, tudo faz parte também desse processo. Entendi. E dentre tanto esse ecossistema, tantas coisas desconectadas, quais foram ali os maiores desafios para conseguir mapear tudo isso? Acredito que o maior desafio é justamente conectar de uma forma assertiva todas essas diferentes plataformas, né? E a gente precisou já entrar em questões técnicas, inclusive, também para conseguir propor como que a gente conecta isso, como é que a gente traz tudo para o mesmo centro, né? Que nesse caso é o Salesforce, e tendo esses desafios técnicos, né? Nesse caso, a gente tinha até uma ferramenta que o pessoal trouxe como... essa daqui é um pouco caixa preta. Essa daqui a gente não tem muito customização, a gente não consegue customizar. A gente tem os relatórios, mas a gente... com os dados que a gente quer utilizar, mas a gente não vai conseguir... A gente não consegue acessar via API, a gente não consegue customizar, a gente não consegue entregar... Não era o Simpla, era aquela outra plataforma da universidade, né? Que era bem... portal, tá. Exatamente. E aí, a gente precisou também entrar nesse requisito técnico para cada ferramenta que eles nos apresentaram. Como que a gente pode fazer a integração com o Salesforce? Como é que a gente converge os dados, né? O grande desafio, né, nesse cliente era convergir dados, né? Então, era pegar todo esse ecossistema e transformar esses
dados espalhados, né, em uma visão 360. Aham. Trazer tudo para um mesmo local, Salesforce, compartilhando informação com as nuvens Salesforce. Né? Então, acho que o grande desafio, né, no meu ponto de vista, foi essa questão da integração de dados, assim, que a gente precisou ir um pouquinho mais além para entender os desafios técnicos também que a gente tinha em cada integração dessas, né? Entendi. E falando da org ali deles, o que mais chamou a atenção de vocês ali nessa... Falando tecnicamente mesmo da org que eles usavam ali. Eu acho que eles usam uma org bem default. Aham. Bem default Salesforce, pelo que eu tô dando uma olhada ali nos objetos, eles não tem muito... Não tem record type, page layout, muitos custom... objetos customizados, sabe? Eu acho que tá uma org bem clean, assim, pro tempo que eles têm de Salesforce. Então tu vê que eles estão trabalhando com aquilo ali que tem e por enquanto tá ok. Então a gente tá bom para entrar realmente ali e fazer um levantamento e, enfim, né? Fazer acontecer a integração, tudo. Sim. Mas é bem defaultzão, assim, pelo que eu vi naquele Sim, vídeo de UAT. eles começaram... É o start mesmo É o ali, start. do start. Salesforce. Eles estavam naquele modelo de tu tem a bazuca, né? Mas não usa ela, né? Sim, Tem sim. a Ferrari, mas não tá usando os recursos que tem, né? E na própria nuvem de vendas ali, de certa forma, assim, o básico, né, do inicial do lead ali, que é a prospecção dos clientes, que é bastante robusto ali, que teriam bastante benefício, né? Eles não estavam utilizando, sim, já estavam cadastrando direto o cliente. Aham. Então já Campanha, né? entrava Objeto campanha também, né? a situação a campanha era muito presente para eles, assim, no contexto deles, Aham. para a gente conseguir reunir métricas, né? Então, como que a gente reúne, tipo, quais as campanhas de marketing que foram realizadas, o quanto eu investi, qual foi o retorno dessas campanhas. Então, nas campanhas de marketing conectada com o objeto, no Salesforce a gente tem um objeto campanha que se destina justamente a essa questão de metrificar, né? De conseguir enxergar como que está sendo usado, qual foi o resultado das tuas ações. Então também isso foi algo que estava sendo subutilizado, né? E era uma necessidade deles, uma das principais talvez, né? De compreenderem exatamente. onde está sendo efetivo, não está sendo efetivo. Tá, mas como é que eu consigo isso de uma maneira centralizada? Como que eu mensuro o meu semestre, né? Aham. Consigo mensurar, tipo, se o meu semestre foi positivo em relação ao semestre passado, foi, não foi? O que foi mais efetivo? Né? Foi os treinamentos, foi a universidade que eles têm, os cursos da universidade, então... Mas, tipo assim, eles, por exemplo, dentro do próprio Salesforce, dentro da ferramenta, eles não conseguiam saber quanto que investiram em uma campanha e qual foi a efetividade dela? Não, Não conseguem, né, ainda. Não Ainda conseguem. não conseguem. Consegue ainda. Então, como é que eles faziam esse tipo de metrificação? Ou não faz? Fazendo na mão. Na mão? Planilha, No Alt Tab Excel. daí. Excel, o famoso Excel. Aham. Exatamente. Fazendo ali, puxando pro Excel pra poder fazer essa métrica. Cara, é maluco, né? Pensar que tu tá no Salesforce ali e tu tá trabalhando com esse tipo de informação numa planilha ali, né? Separada ali. E a liderança lá da empresa dentro desse processo de assessment, porque o processo de assessment, a gente fala às vezes de um jeito mais simplificado dele, mas ele é ele é literalmente a primeira etapa, né? Do desbloqueio do Salesforce, da implantação do Salesforce. Vocês chegaram a perceber algum tipo de insight que a própria liderança lá dessa empresa teve, em termos, daqui a pouco, de estratégia, de governança, de priorização, de alguma melhoria, durante esse processo que, tipo assim, cara, isso daqui, a gente não estava enxergando e a gente realmente, cara, isso aqui vai fazer diferença para nós. Teve algum insight que vocês perceberam que eles tiveram durante esse processo? Eu acredito que aqui com relação os próprios treinamentos ali, que eles tinham uma plataforma, que essa plataforma enfim, a Simpla, né, que eles usam para vender os treinamentos e fazer o registro dos alunos. E isso hoje
totalmente desconectado, mas a gente também conseguiu avaliar a plataforma, a própria Simpla ali, né? Eles possuem possibilidade de integrações com o Salesforce, com as suas APIs, eles entregam essas possibilidades. E dentro dessas possibilidades, a gente entendeu que a gente pode, inclusive, a partir da própria plataforma, disponibilizar a lista dos treinamentos disponíveis. Aham. Então, acho que um insight bacana que a gente acabou tendo foi o do próprio Agentforce, né? Que a gente poderia ser uma ferramenta de auxílio para descobrir o que a empresa oferece dentro do teu contexto, das tuas necessidades de treinamento, o que tu tá buscando. E isso aí foi que deu clique neles. Eles falaram, nossa, a Icebot, né? Que não é no caso, mas Aham. que vocês tiveram de IA, eles poder passar e tal, isso aí vai ser Show. grande valia aqui pra... Então acho que essa parte aí também foi de... Hoje, por exemplo, eles usam o Simpla como ferramenta de inscrição, vamos botar assim, de entrada ali dos alunos, e esse Simpla não tá conectado com nenhuma ferramenta. E como é que eles fazem essa importação? É tudo na mão. Eles exportam do Simpla e importam pra ferramenta. Que maluquice, cara. Maluco pensar nisso. Porque normalmente nas conversas que a gente tem aqui no podcast, são conversas que a gente já tá falando de uma maturidade, eu acho, de CRM, de Salesforce, principalmente falando, muito maior ali, né? E hoje eu não lido diariamente com Salesforce, vocês sabem disso. Mas eu lido com alguns CRMs, né? Cara, eu já fico pensando assim, cara, importação, conexão, já uso lá o meu N8N, tem o Zapier, né? Que fazem já essa conexão, por mais que seja, às vezes não tá nativo, mas tu puxa um conector, joga pra uma planilha que vai importar lá pra pelo menos a facão a coisa acontece, né? O próprio Zapier é uma possibilidade pro Simpla, né? Que foi que é uma das possibilidades que a gente acabou levando pra eles. Né? Sim. Tu vê que tu tá no caminho. Se vocês quiserem me contratar pra esse projeto aí, cara. Exatamente, ó. Zapier eu entendo. Boa. Mas é isso, assim, cara, e qual foi o principal momento ali, o momento turning point ali, o momento que vocês perceberam que o cliente entendeu o real valor, tanto do diagnóstico quanto do papel da consultoria nesse desbloqueio de Salesforce? Então, eu acho que nós entregamos 2 documentações, uma técnica e uma de negócio, que a gente mapeou tudo que foi dito nas reuniões e entregamos para eles uma proposta, um escopo do que poderia ser melhorado na org deles. Aí também o Catani fez um gráfico ali na documentação técnica com os pilares desse projeto, que nós estamos fazendo o assessment, que nós fizemos o assessment. E logo na sequência tivemos uma apresentação. Então acho que foi nesse momento que eles compreenderam que realmente a gente está disposto, a gente tem uma proposta muito boa para eles. E não só, são soluções palpáveis, a gente não está aqui reinventando a roda, não estamos querendo ir para a lua, entendeu? São coisas que, em um curto período, a gente consegue aplicar treinamentos, a gente consegue ativar um e-mail studio, um journey, alguma coisa que vai entregar valor para eles que hoje eles não têm. Hoje eles estão totalmente desconectados, sabe? Sim. Então, acho que nesse período, aliado ainda mais a um backlog priorizado, eles entenderam, não, isso aqui a gente consegue em curto tempo já garantir valor pro nosso negócio, que hoje a gente não tem nada, entendeu? Esse pelo menos foi o meu que eu achei de... Não, acho que a grande virada, assim, a entrega foi muito bacana, assim, né? Foi um momento, assim, que a gente ficou bastante satisfeito com o trabalho, né? Sim. A gente percebeu que a gente conseguiu gerar valor e realmente mostrar o potencial da ferramenta, porque eles de fato estavam bastante resistentes, assim. Quando a gente entrou, eles estavam bastante, vou usar, com o pé atrás, né? Vamos usar esse termo, assim. Eles estavam preocupados, né? Se de fato ia trazer valor para eles esse processo, né? Eles estavam muito preocupados se a gente ia conseguir entender a necessidade deles. Eles estavam com essa preocupação forte, né? Ó, o nosso foco é esse, a gente tá com esse tipo de problema, a gente quer resolver isso, vocês vão conseguir resolver, vocês têm certeza que vocês vão, a gente vai conseguir ter as métricas lá no final, a gente vai conseguir, sério que a gente vai conseguir conectar tudo junto? Vamos conversar, vamos compreender melhor, mas a ferramenta se propõe a isso, então a tendência é que vocês consigam. E a gente foi evoluindo nas reuniões
E eu acho que eles começaram também a pegar um pouco de confiança, né? No trabalho que estava sendo desenvolvido, a gente ia levando possibilidades também durante as reuniões, ouvindo, e acho que eles começaram, então, o processo como um todo foi evoluindo, né? Mas, de fato, assim, a entrega da documentação, assim, e é o que era mais palpável, né? Assim, de fato. Porque, de fato, assim, até brincava com eles, assim, em algumas vezes eu falei, pá, eu queria que vocês estivessem podendo ver o que tá se passando na minha cabeça aqui, na minha mente, com figurinhas, porque pra mim já conecta muito com o que a gente pode entregar, né? Com o que a ferramenta propõe. Eu, como conheço, já consigo ver o processo de vocês dentro da ferramenta. Legal. Vai conectar, vai dar certo. Mas daí, assim, é isso, né? Tipo, fica um pouco abstrato, né? Em algum primeiro momento. Então, tem um pouco da confiança que a gente precisa adquirir. Então, eu acho que no momento que a gente conseguiu adquirir uma confiança sobre esse aspecto, não, de fato, o pessoal está conectando, eles estão entendendo, eles estão conseguindo extrair a essência do que a gente precisa, né? E aí, com a documentação, de fato, tornou isso mais visível, talvez, né? Sim, a gente conseguiu colocar isso de forma estruturada, né? É isso que a gente vai entregar. A gente propõe essa ferramenta para resolver isso, aquela ferramenta para resolver aquilo outro. A gente propõe que vocês façam esse tipo de integração aqui nesse caso, esse tipo de integração para aquele outro caso. E eles foram, então, sempre estiveram jogando junto, mas a gente ficou o mesmo time, vamos dizer assim, no final, né? Entendi. E eles, e como eu comentei, né, foi bem bacana, assim, a entrega de fato, assim, então, mas e aí é comum, eu entendo, assim, né, que o processo de assessment é dessa forma. O pessoal acaba resistente, assim, inicialmente, mas será, enfim, mas a gente começa também se conhecer também, passar um pouco de confiança, e aí quando estabelece, assim, uma confiança, o processo começa a fluir um pouco mais também natural. Show. Cara, e como garantir que o processo de assessment ali não seja só, tipo, é um relatório da ferramenta, e sim ele acaba que ele seja um plano de ação para transformar o Salesforce mesmo dentro da empresa. Acho que o Scalon tinha comentado, né, que a gente... Eu acho que a questão do backlog priorizado é a questão das entregas, de ter um roadmap, entendeu? Acho que isso aí traz para o cliente uma certa confiança, a credibilidade de que sim, isso aqui é possível ser feito dentro desse período, ou por ondas, entendeu? Então, isso aí tu tira do papel, tu explica para eles e diz, dentro de determinado período a gente vai conseguir entregar no próximo mês, ou na próxima onda, outra feature, assim vai indo, entendeu? Entendi. Aí tu tira isso do papel, aquela imagem. Ali a gente consegue entregar o que é essencial, né? O backlog priorizado, o que é essencial, o que a gente precisa fazer, o que é a evolução disso. E o que é a cereja do bolo, vamos dizer assim. Agora a gente conseguiu ter a estrutura toda organizada, os dados conectados, e tendo tudo isso, agora a gente consegue dar um passo maior aqui, que é, por exemplo, usar um Agentforce para ser o guia do teu usuário no teu site ali, e o Agentforce conseguir entregar para ele insights, né? Sim. Com conexões, não só do que tu tá entregando para o agente, mas se tu é um usuário desse ecossistema, a ideia é que tu é o usuário do ecossistema, tu já passou por diversas plataformas, essas plataformas estão todas se conectando, então quando tu identifica pro próprio agente ali, o agente vai conseguir te ajudar a entender o que tu precisa, né? Sim, entendi. Ou o que a empresa está proporcionando, qual o treinamento, qual a ferramenta que ela está entregando que pode te ajudar no teu contexto mais amplo, né? Não só nas tuas respostas, mas também como tu navegou, o que tu consumiu nesse ecossistema. Então, quando a gente tem o todo, a gente vai conseguir estar no ótimo, vamos chegar no ótimo, né? Mas enfim, para chegar no ótimo, a gente precisa ter um caminho a percorrer. Claro. E esse documento que a gente entregou, a gente entende que ficou claro qual era o percurso para isso acontecer, né? Show. Para eu entender melhor, o que é o backlog priorizado? Backlog priorizado são épicos, histórias que, de acordo com a relevância delas, ou alguma, vamos dizer assim, vínculo entre uma e a outra,
elas vão ser prioritárias. Sim, e ir priorizando qual é a próxima entrega, é isso? Basicamente isso? É basicamente isso. Por exemplo, a gente não São as pode... atividades da entrega, vamos dizer, É. simplificando. Aham, aham. Uma lista de atividades. Entendi. A gente não pode colocar como prioridade relatórios e dashboards, sendo que tu não tem lá em cima um pipeline de vendas, entendeu? Não tem o input de dados, não tem como É, puxar os dados. Exatamente. Entendi. Daqui a pouco a prioridade primeiro é a integração, agora depois a gente vai... vai- Integração, talvez os campos da oportunidade que Aham. vão ser Exatamente. Entendi. Cara, mas na visão de vocês ali, o que esse projeto específico aí ensinou em relação a valor em contar com uma consultoria? Porque às vezes a gente fica nessa dúvida assim, cara, será que eu preciso mesmo da consultoria? Será que eu não preciso? Mas o que esse projeto ali mostrou pra vocês literalmente, cara, sem uma consultoria, talvez o Salesforce não chegaria nesse nível aqui. O que esse projeto mostrou pra vocês assim durante esse processo aí do assessment? Sobre o valor mesmo de uma consultoria. É que eu acho que a Salesforce ele não é um plug and play, né? Só tem que já partir desse princípio, porque sempre vão ter melhorias e por mais que a gente ache que tá tudo certo, tá tudo ok com a org, o assessment funciona basicamente como um raio-x, assim, sabe? Tu tá perfeito de saúde, tá muito bem, aí tu vai no médico, tu faz um exame de sangue, não tá muito bem, tu tem alguma coisa que pode estourar mais ali na frente. Tu faz um raio-x, cara, apareceu alguma coisa aqui, vamos tratar. E o assessment, eu acho que ele faz justamente isso, fazendo essa analogia, sabe? Tá tudo bem contigo, mas se a gente analisar bem, tu vai ver que tem algumas coisas que podem ser melhoradas, podem ser modificadas, podem haver automações, integrações. Mas entendi, essa parte de verdadeiramente o olhar de especialista, né? Eu acho que esse é o essencial, assim, né? Porque nesse caso que a gente está comentando aqui, né? Uma estrutura enorme que possuíam diversos profissionais envolvidos, qualificados profissionais, uma empresa bem estruturada, né? Tipo, com muitas ferramentas, como equipe de vendas, equipe de marketing, uma equipe de TI, equipe para tudo que precisa, assim, uma equipe grande, mas cada um com a sua especialidade. E que nenhum deles conhecia Salesforce, né? Então, assim como se a gente precisar de algum outro serviço de um outro software, né? Provavelmente a gente também vai precisar procurar um especialista, né? Sim. Então, eu acho que essa é a grande sacada, né? Isso. A gente acaba que consegue fazer esse vínculo das dores com as possibilidades, né? Sim. Então, a gente sai um pouco do será que é possível? Mas eu vi que pode, né? Ou eu perguntei pra IA e a IA disse que pode. Eu perguntei pro ChatGPT. E às vezes tem isso. Hoje em dia é comum, sabe? Tipo, o pessoal Antigamente a gente sentia uma dor e perguntava pro Google, né? Hoje em dia a gente pergunta pro ChatGPT. Só que o ChatGPT ele é muito mais incisivo. A gente tende a acreditar muito, né? Ele fala com o jeito com que ele autoridade, né? Mas pelo menos o ChatGPT ele diminui um pouco, porque no Google 100% da resposta era câncer, né? O GPT ele deu uma aliviada, pelo menos, né? Nesse diagnóstico ali. Né? Mas então eu acho que é essa questão aí. E aí a gente traz dados concretos e experiência, né? Eu acho que a gente tem essa vivência, né? É o nosso dia a dia. Acaba que fica mais fácil, né, para quem tá no dia a dia, assim, como eu disse, não só para Salesforce, mas também para diversas outras áreas em específico. Claro, né? Então, assim, acho que o que trouxe é isso, assim, tu pode ser ótimo na tua área de atuação, tu pode ser uma empresa referência naquilo que tu faz, mas isso não quer dizer que tu tenha o domínio no caso, Salesforce, né? Sim. Eles até estavam tentando, né? Eles estavam tentando caminhar com as próprias pernas, né? Isso foi uma questão que eles trouxeram também para nós, né? Não, a gente tem tentado evoluir, a gente tem estudado aqui, a gente tem procurado as possibilidades, mas a gente não está conseguindo desbloquear o potencial da ferramenta. Show. Né? Tendencialmente, a tendência, quando a gente começou aquele episódio, por isso que eu fiz a pergunta lá no início, né? Se eles estavam tentando sozinho, porque realmente
eu tenho uma empresa de tecnologia. Eu tô lidando com tecnologia. Cara, não pode ser que eu não consiga fazer. Sim, Entendeu? Então, assim, eu vou tentar. É. E aí eu vou começar a fazer até que uma hora, cara, eu vou ficar. Aí eu acho que entra um momento de priorização, né? Eu não sei se acontece isso. Mas assim, cara, eu tô com o meu time. Eu tô deixando de priorizar a minha empresa de tecnologia verdadeiramente. Com o meu time que é expert no que a gente faz aqui, tecnologicamente falando. Sim. Eu tô fazendo o meu time parar de olhar pro core do meu negócio e melhorar o meu negócio pra tentar aprender a ser uma consultoria em Salesforce, Sim. né? Tentar aprender a ser especialista em Salesforce. E aí talvez essa entra eu acho que num momento muito perigoso no meio do caminho ali. Porque daqui a pouco, cara, tu tá tentando aprender uma coisa que tu não precisa aprender verdadeiramente, né? E tá deixando de melhorar o teu próprio sistema, o teu próprio negócio, ou daqui a pouco a tua universidade ali, a experiência do usuário do teu negócio, e tu não tá nem olhando, tu tá tentando melhorar o seu esforço, mas tá começando a perder o usuário, e o time não tá trabalhando lá nessa retenção de usuário para entender melhor a experiência do usuário. Então, precisa estar muito atento, eu acho, também para essa tentação tecnológica, né? Porque eu já tenho meu time. A tentação é muito grande de tentar sozinho. A analogia que eu pensei agora, assim, eu me veio aqui uma calculadora HP12C, assim. Tu olha pra ela, tipo, ela tem até um modo diferente de fazer um cálculo de mais e menos ali, né? Tipo, a ordem ali que tu... Sim, o entra. tem o então. entra. Então, por vezes ali, tu tá tendo uma HP12C na tua frente ali, mas tu tá usando as operações básicas, Sim. né? Mas mesmo assim, tu tá clicando nas teclas pra ver o que acontece. Total. Mas tu não tem certeza do que é um seno e um cosseno. Claro. Mas tu tá clicando ali, tá vindo o resultado. Ah, mas será que... Então eu acho que é um pouquinho disso, assim, que às vezes Sim. o pessoal acaba indo nesse aspecto de vamos tentar, mas não é tão simples, né? Uhum. Tem um conhecimento prévio que tu precisa, além, né, de clicar no botão, né? Total. Então tu tem que saber o que é um seno e um cosseno pra te poder usar ele e saber qual é o resultado, se tá certo aquele resultado que ele tá te apresentando, Total. né? Então acho que é nesse caminho, assim, né? Deixa eu perguntar pra vocês, durante o processo de assessment, acredita que aconteça de ter que dar, às vezes, falar algo pra liderança da empresa, alguma coisa que não seja tão confortável deles ouvirem? Como é que é pra vocês esse momento? Como é que a empresa normalmente recebe esse tipo de informação? Não sei se teve nesse caso. Eu acho que teve nesse caso a situação deles não saírem pedindo coisa pra gente já ir fazendo na org, lembra? Lá no começo. Porque é sempre assim, quando tu começa um processo de assessment, tá conversando com o usuário final, ele já quer de começar... pode criar um campo, pode fazer outra coisa, pode fazer... Entendi. Eu acho que esse foi o nosso acordo ali, né? Mas acho que eles trataram... Foi tranquilo, assim, né? Não lembro de outro... Eu não sei se a gente acaba levando notícias ruins, assim, pro pessoal, sabe? Entendi. Acho que a gente acaba levando notícias que geralmente são Mais fazíveis, assim. soluções ao invés de notícias ruins. Isso. Assim, tipo, acho que por vezes o pessoal, às vezes tu levar a questão do tempo, né? Do tempo. Às vezes o pessoal entende, tipo, mas precisa mesmo disso, pô, já Isso. investi tanto pra ter essa ferramenta e agora eu vou tu tá ter me dizendo que eu vou ter mais. que investir mais tanto Entendi. pra ter ela organizada. Eu acho que isso é um dos pontos que a gente mais tem, assim, a recepção de uma forma mais complicada, assim. Claro, Acho que claro, a parte entendi. técnica o pessoal acaba que vai compreendendo ali, a gente consegue esclarecer, mas quando a gente começa a entrar nessas questões de complexidade, né? Mas não é só isso, Sim. né? É que, na verdade, tu não tá investindo em ter a ferramenta, né? Tu tá investindo em ter a possibilidade de uma ferramenta ultra personalizada pro teu negócio, né? E a personalização acaba custando. Mas não é à toa que grandes empresas usam, porque o nível de visualização, acho que tu tem da tua empresa usando o Salesforce, é incomparável com qualquer outra ferramenta de CRM. Me corrijam se eu estiver errado, tá? Mas eu vejo, sim, pelo que eu converso aqui no podcast, tipo, eu uso, teoricamente, o CRM top do mercado imobiliário, tá? Uso diariamente, todos os dias. Cara, e verdadeiramente não é o top.
Entende? Tipo, tem relatórios básicos que ele não me gera. Que eu gostaria de ter. E ele não tem o nível de personalização. E eu pagaria pra ter a personalização, entendeu? No custo real, você tá usando uma ferramenta que poderia estar te dando um valor maior. Exatamente. Então, assim, eu perco visão do meu próprio negócio por não ter certos relatórios. Entende? E aí eu tenho que fazer uma planilha externa. Exatamente. Cara, é uma sacanagem. Sacanagem é tu ter que usar Excel. É isso, tá tudo bem tu pagar um pouco mais pra poder personalizar, mas sacanagem verdadeiramente é tu ter que usar um Excel ali externo. Ter a chance de tu ter que alguém errar, não é nem tu, alguém errar um número e mudar toda a visão da tua empresa, né? Então, são custos que às vezes a gente não tem. Hoje, com essa questão, que nem no outro episódio o Ariel falou, eu perguntei pra ele qual era a postura de um bom gestor de projeto ali, o que ele devia ter, assim, de visão inicial, básica. E ele disse, cara, decisões orientadas a dados. Tomar decisões orientadas a dados. Mas para tu poder tomar decisão orientada a dados, tu tem que ter dado. Exato. Entendeu? E aí não adianta, cara, ter que integrar CRM, Marketing Cloud, não sei o que lá, e uma planilha. Cara, é um absurdo, entendeu? Não tem como, sabe? Então, tipo assim, não digo que eventualmente não vai ter uma planilha ou outra no meio do caminho ali, mas verdadeiramente, com o Salesforce tu não precisa ter. Não precisa ter essa planilha. A não sei que tem um sistema legado, alguma coisa assim, que o sistema bancário tem muito desses dados separados, né? Mas numa empresa de tecnologia eu acredito que não seja o caso, entendeu? Então, assim, o preço... Eu acho que ele é relativo quando a gente começa a pensar nesse investimento que tu vai ter que fazer, mas a nível de tomar decisões orientadas a dados, a partir do momento que tu vê, eu acho que não tem mais como desver, né? Tu não consegue mais deixar de ver aquilo ali. Se tu, por exemplo, essa empresa toma essa decisão de, cara, vamos fazer então, vamos executar esse plano aí, nem que seja pouco a pouco, passinho por passinho, vamos ir executando esse plano aí. Se a gente conversar com eles daqui 2 anos e a gente perguntar pra eles, cara, se tu voltasse no tempo lá pra trás, lembra de como era todo o teu sistema, tudo fatiado, tudo separado, e o sistema que tu tem agora, tu investiria de novo, tu faria esse mesmo trajeto? Cara, eu tenho certeza que eles diriam que sim, né? Mas o primeiro passo eu acho que é o desafio, né? E acho que neste caso foi um direcionamento que eles mesmos já estavam, né, com isso em mente, né? A gente quer fazer algo bastante amplo, a gente quer compreender o todo, né? Legal. A gente entende que a gente não vai ter tudo de imediato, a gente entende que a gente vai ter que trabalhar por ondas, mas até onde eu posso chegar, né? Até onde a gente pode ir. Então isso é uma questão que já estava, nesse caso... Já estava alinhado. Já estava assim alinhado, já estava... E o que é bem relevante, né? Porque é isso, a gente não necessariamente vai estar com ótimo de imediato, né? A gente às vezes precisa fazer o alicerce para conseguir chegar lá, né? Cara, e pra gente, antes de finalizar, antes da última pergunta, a gente falou o tempo inteiro aqui sobre assessment e falando sobre esse primeiro passo. E talvez tu esteja com o sistema todo fatiado, todo separado aí na tua empresa, talvez tenha já algumas nuvens do Salesforce que não estão se comunicando. Rafa, quero fazer um assessment, como é que funciona? O assessment ele é um processo de imersão, que nem os guris falaram. Eles são inúmeras reuniões, são entendimentos sobre a tua empresa, a gente vai literalmente mergulhar dentro da tua empresa, entender todos os teus processos, sejam técnicos, sejam de negócios, para desbloquear todo o potencial da ferramenta aí na tua empresa e aumentar a tua visão 360 e a tua orientação a dados para tomar as melhores decisões e aumentar teus ganhos com isso. Quanto que custa o assessment? Dependendo do tamanho do projeto e da complexidade, pode custar seus 10, 20, 30, 50 mil reais. Tudo no universo Salesforce, a gente sabe que esse não é um preço exorbitante nem fora de contexto. Mas para quem assiste o podcast ou escuta o podcast aqui, a gente dá de presente esse processo de assessment. Eu não sei até se foi o caso dessa empresa, inclusive, mas teve uma empresa que aconteceu que ela ganhou o processo de assessment, foi feito o processo de assessment e no final ela ainda quis pagar pelo processo de assessment, né? Ela optou por pagar o processo de assessment. Então, realmente, o processo não é porque a gente tá te dando de presente esse processo que ele não que a gente não gera valor real para dentro da tua empresa.
E como que funciona? Tem o QR Code passando aqui na tela, ou então o link aqui da descrição, tu vai entrar ali e vai solicitar o contato da SR, e vai ter um campo de código ali para tu preencher, para que a gente saiba que tu ganhou, tu ouviu esse podcast aqui e ganhou esse processo de assessment. E qual o código? Agora vamos botar na do Catani, ou tu já pensou? Não? Então é na do Catani agora, galera. Qual é o código, Catani, que a gente vai liberar nesse... E não pode ser assessment. Não pode ser. Não pode ser assessment, pra gente liberar aqui pra esse episódio. Desbloqueando o Salesforce. Esse já foi? Não, acho que não. Mas vamos deixar mais curto. Vamos botar desbloqueio. Desbloqueio. Desbloqueio, fechou? Então o código é desbloqueio. Só preencher, clicar aqui embaixo ou ler o QR Code, preencher o campo de código de desbloqueio ali, solicitar o contato da SR, que a gente vai ter o maior prazer em fazer todo esse plano para ti e desbloquear verdadeiramente todo o potencial da ferramenta, da visão 360 e toda a orientação a dados que tu consegue ter com essa ferramenta top 1 do mercado. Fechado? Cara, e na opinião de vocês, eu quero a opinião dos dois, beleza? Separadamente. Como a gente tá falando tecnicamente de negócio, quando a gente tá falando de um processo de assessment, eu queria que vocês trouxessem qual é a mentalidade de, por exemplo, o Rafa caiu ali para startar um processo de assessment com o cliente. Que mentalidade que eu tenho que ter, que características que eu tenho que estar atento para eu fazer esse processo de assessment e verdadeiramente trazer valor para esse cliente? Eu acredito que a gente precisa estar conectado. Conectado, assim, de alguma forma a gente precisa compreender de fato as dores que estão nos trazendo, né? O que aquilo impacta de fato no dia a dia. E com isso a gente consegue conectar com o nosso conhecimento e conseguir entregar de forma personalizada, né, aquilo. Então é um pouquinho de se colocar no lugar, né, de quem tá te solicitando e tá muito atento, né, ao que estão trazendo, tá sempre com uma atenção. Acho que a gente tem que ter aquela mentalidade. São negócios, por vezes, muito diferentes, né, que a gente vai ouvindo, por vezes a gente não conhece nada daquele negócio, enfim, e é uma novidade, então a gente precisa ser um quadro em branco, né, vamos dizer assim, para absorver todo aquele conhecimento e poder, de fato, contribuir, né, então a gente precisa se tornar, em algum momento, em alguma escala, também especialista naquilo que o pessoal tá nos trazendo, então é a imersão, né, é isso aí, então a gente precisa estar, de certa forma, dentro do negócio para conseguir entregar o que conecta com com o teu negócio e com o potencial da ferramenta. Show. E nesse caminho. Eu acho que é isso que o David falou mesmo, cara. É empatia, é ter segurança, é entrar no negócio do cliente realmente, é compreender, é fazer reuniões ali com pessoas-chave, né, com usuários-chave que também estejam dispostos a ouvir a consultoria, a dar o melhor de si. E como a gente fala que não é uma auditoria, a gente não está cobrando, a gente não vai para cobrar ninguém, a gente não saber o que está fazendo, mas sim demonstrar na prática como está o dia a dia, quais são as dores, por mais que tenha um gestor ou alguém superior dele, que eu vou ter que mostrar como é o meu serviço, e a pessoa tá ali, ela pode estar olhando. Então, às vezes tem esse tipo de rusga, eu acho que não é o momento para ter. Eu acho que é o momento para ser extremamente claro, assim como tu vai num médico, assim como tu vai num advogado, tu tem que ser transparente, tu tem que contar os teus problemas para eles, pra gente poder realmente construir uma documentação, construir um backlog e nortear essa empresa pro melhor caminho ali possível. Show de bola. Fechou então, se tu acompanhou esse podcast até aqui, lembra de deixar o teu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar com aquela pessoa que tu lembrou de compartilhar durante o episódio aqui, já manda o link do episódio para ela. De repente comenta aqui embaixo alguma ideia de episódio pra gente trazer nos próximos aí. E se tu quiser seguir a SR nas redes sociais, Instagram, srconsulting.io, site da SR também, srconsulting.io, nosso LinkedIn, SR Consulting, referência em Salesforce. E se quiser seguir tanto o Scalon quanto o Catani, como é que faz, Scalon? Rodrigo Scalon, @LinkedIn e Rodrigo Scalon, @Instagram. Boa.
E tu, Catani? Eu não vou me achar no Instagram, mas podem me procurar no LinkedIn, david.catani. Show de bola, então. SR Consult é a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce para desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa. Quer verdadeiramente contratar uma Ferrari e usar a Ferrari? Exatamente. Entra em contato com a gente que a gente vai desbloquear todo o potencial aí para ti. Fechou? Um abração e até o próximo episódio. Show.